Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor. Eu tô meio desaparecido de fazer vídeo, assim, essas coisas, porque eu tô focado no meu livro do Hayao Miyazaki. Pois é. Eu queria fazer esse vídeo aqui só pra explicar pra vocês algumas coisas e pra mim mesmo também, né, pra eu poder falar em voz alta e tentar me convencer de certas coisas, porque esse livro, na verdade, ele tem como base a minha dissertação do mestrado e que eu sinceramente considero uma grande porcaria atualmente. Eu peguei assim pra reler algumas coisas e só por Deus, assim, eu acho que uma das piores coisas que eu já escrevi na minha vida foi a minha dissertação de mestrado, mas tudo bem, ela existe. Bom, a partir disso eu tô tentando refazer as informações, repesquisar tudo que eu fiz durante o mestrado para transformar isso em algo melhor, mais acessível para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, tendo uma base mais sólida. Por que isso? Porque agora eu tenho acesso a coisas que eu não tinha antigamente. Livros, artigos e um amadurecimento mesmo que eu não tinha em 2016 até 2018, quando eu fiz o meu mestrado, né? 10 anos depois, praticamente, eu consigo ver agora quais são as potencialidades dessa pesquisa e como ela foi muito mal aproveitada por mim. E daí é por isso que eu também estou reescrevendo esse negócio. Mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu percebo que me dá uma certa angústia, porque é um trabalho gigantesco que eu estou tentando realizar aqui, né? Para vocês terem uma noção, eu tenho 166 páginas do Word e não tá nem perto, assim, nem perto de eu concluir. Eu não tô nem na metade da revisão de tudo, fora depois a reescrita e revisão de novo, né? E é um negócio muito doido, porque eu tô meio que fazendo a mesma coisa que eu fiz no mestrado em relação a uma trajetória de pesquisa. Eu tô primeiro fazendo um contexto histórico em relação ao Hayao Miyazaki, e dessa vez eu tô tentando ser muito mais minucioso, eu tô tentando cada vez mais trazer detalhes que eu não consegui trazer nos anos anteriores para esse livro e tentando falar sobre tudo, sobre a carreira desse cara e sobre a vida dele. E isso está sendo um trabalho dificultoso do caramba, porque toda vez que eu encontro uma nova informação, eu entro num buraco de pesquisa onde eu tento extrair o máximo possível, e isso consome um tempo absurdo. Mas é divertido. Aí é que tá, né? Ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, ao mesmo tempo que causa uma certa angústia, ainda é um trabalho que pra mim é muito divertido e é muito gratificante. Não só isso, mas eu tava pensando também em incrementar, implementar certas coisas da segunda metade do livro, que tem a ver com algumas análises que eu fiz na minha dissertação e que ainda precisavam, teoricamente, ainda precisavam de mais amadurecimento, né? Eu fiz certas afirmações na minha dissertação que hoje em dia eu não sei se elas estão corretas, e eu vou revisar tudo isso. Não só isso, mas eu vou fazer um comparativo com diversos outros autores que agora eu tenho acesso a eles, como por exemplo os livros da Susan Napier, da Dani Cavallaro, da Ellen McCarthy, do Colin Odell e de tantos outros assim, de tantos outros autores que agora eu finalmente consigo ter um material para poder estudar, para entender um pouquinho mais a respeito de como que eles trabalham realmente essa visão desses aspectos, das características presentes nos filmes do Hayao Miyazaki, com os aspectos que eu observei durante a minha pesquisa e tentar fazer um comparativo e uma implementação. Então, o que eu gostaria, na verdade, desse livro é que ele fosse uma referência para futuros pesquisadores de animação, principalmente do Hayao Miyazaki, porque eu estou tentando compilar ali o que tem de mais importante e de mais recente daquilo que a gente fala a respeito do Hayao Miyazaki e tentando, de certa forma, trazer a minha própria visão a respeito disso. É muito doido quando eu olho para tudo que eu estou tentando fazer aqui, e comparo com as coisas que eu vi no passado, né, com o que eu vi no passado, que eu fiz, né, da minha dissertação do mestrado, e, bom, eu não consigo deixar de pensar que era isso que eu gostaria de ter feito na época, né. Eu acho que eu não posso ficar me culpando muito, porque foi o que deu para fazer naqueles 2 anos, era quem eu era a situação que tinha acontecido, né, infelizmente era foi o que deu para fazer. Eu não me arrependo tanto assim da minha dissertação de mestrado, me gerou coisas muito boas, palestras, publicações, o meu trabalho, mas agora eu sinto que eu estou tentando fazer algo realmente diferente.
realmente diferente. E esse ano eu tô me dedicando a isso, né? Eu tô já nesses 6 meses aí de 2026 só fazendo isso e eu achava que eu ia conseguir terminar esse ano. E eu não vou. Quer dizer, se eu não fizer mais nada, se eu deixar de trabalhar e deixar de comer e deixar de viver, talvez eu consiga, mas não, eu acho que eu tô disposto a fazer esse tipo de sacrifício. Mas é muito doido porque agora eu percebo que é um trabalho muito maior. E é muito doido porque no desenvolvimento dessa obra, a gente percebe que as coisas elas não tomam os rumos que a gente está esperando, né? E assim como nas ficções que eu escrevo também, elas mudam. E esse livro do Hayao Miyazaki, ele está se mostrando algo muito mais orgânico, muito mais interessante e que está alterando a minha percepção de novo dos filmes dele de uma maneira que eu não esperava. Então, assim, por mais que eu não esteja escrevendo ficções, né, eu estou escrevendo um livro de pesquisa, é um sentimento até que similar, né? Por mais que eu tente precaver, por mais que eu tente pesquisar, por mais que eu tente fazer um roteiro e saber os caminhos que eu vou tomar para o desenvolvimento desse livro, né? Assim como na ficção, as coisas elas podem tomar rumos que a gente não estava esperando. O planejamento ele ajuda a gente ter uma noção, mas coisas mudam, né? Durante o percurso. E é exatamente isso que está acontecendo nesse livro. Eu não sei, assim, eu tô gostando muito. E eu não sei quando que eu vou conseguir voltar para as ficções. Eu queria continuar escrevendo contos e continuar fazendo outros livros, talvez até no universo do Corpo Estranho e outras coisas. Mas eu vou aproveitar esse momento. Eu vou aproveitar aqui o que eu tô fazendo em relação ao Hayao Miyazaki, porque é o que tá me dando uma grande satisfação nesse momento. E é muito louco, porque eu fico horas e horas debruçado em cima de outros livros e outras pesquisas na frente do computador, escrevendo loucamente, mas é muito legal. Eu gosto. Fazer o quê? Bom, e no fim das contas, eu acho que esse vídeo aqui era mais para eu desabafar um pouquinho a respeito de como que tá sendo essa trajetória. Uma das coisas que eu ando pesquisando e ando pensando bastante é depois também o que vai acontecer quando eu acabar, né? Existem algumas editoras que eu gostaria de entrar em contato para publicar esse livro, né? E ver o que poderia ser feito. Eu não vou dar. Acho que não vale a pena falar agora aqui, mas eu tenho grandes expectativas e talvez eu devesse controlar um pouquinho mais essas minhas expectativas para não me frustrar, mas eu acho que independente disso, o trabalho vai ficar muito legal, tá? E eu não gosto de colocar esse alvo nas minhas costas, eu não gosto de parecer meio arrogante também, tipo, porra, eu sou muito foda, tal, porque eu tô fazendo o livro. Não, eu só acho que tá sendo feito com muito carinho e por isso vai ficar muito legal. É isso, tá bom? Tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma. E tchau, gente.